Muito bem, olá pessoal, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula de redação. Nossa, tá, já estamos chegando na metade, né, galera? Então, eu espero que todo mundo que está acompanhando o curso continue até a fim, por favor. Então, hoje a gente vai falar sobre introdução, que é um item bem importante, né, do nosso texto científico. Para quem não viu ainda, né, esse aqui é o link do site onde vocês têm acesso para o material desse curso. Então, vocês vão entrar no site do Grupo de Pesquisa Neuromecânica Aplicada, vão clicar na barra lateral da esquerda em aulas, e dentro das aulas vai ter que vai interessar para vocês, no caso ali, né, que é a redação científica. Clicando em redação científica, vocês vão abrir um outro site, e aí vocês vão clicar em redação científica de novo, né? É só porque o link da universidade é mais tranquilo de divulgar do que o link do Google, que é muito comprido, né? Então, clicou aqui em redação científica de novo, vai ter as opções ali, né? Então, busca por referência, leitura, autoria, estruturação do texto. Processo de redação vão ser onde vão estar todos os itens, né? Resumo, introdução, método e tal. Ali dentro vocês vão clicar, vão ter a aula, o material que eu mostro, o projeto aqui para vocês. Vão ter um vídeo, que o vídeo está em processamento para a maioria das aulas. E logo abaixo disso, tem links já, né? De materiais que vocês podem ler para complementar, porque esse é um tema, pessoal, que é legal estar sempre lendo sobre redação científica, né, sobre essa questão acadêmica. Então, fica a dica aí, tá? Então, falando de introdução, a gente vai... Pensa no inglês, né? No inglês, quando alguém vai apresentar vocês para outra pessoa, usa a palavra introduce, né? Let me introduce my friend, que seja, né? Então, a introdução, ela tem o objetivo de apresentar, né? Ela quer apresentar vocês, ela quer mostrar, né, o trabalho de vocês. E é justamente essa ideia que a gente vai levar para a nossa redação. Eu quero apresentar o que eu fiz, né? Quero apresentar o que eu fiz. Eu não quero apresentar o que os outros fizeram. Então, isso vai ter um impacto bem interessante na nossa aula de hoje, quando a gente falar as diferenças da introdução, uma revisão de literatura, por exemplo. Então, a introdução não é uma revisão, mas tu precisa de uma revisão para escrever uma introdução. Então, como é que a gente trabalha com isso? Então, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre isso, né? A gente vai falar sobre a escrita em si. Eu vou dar uma dica de construção de texto, né, para vocês, e eu quero que vocês levem essa dica para todas as outras aulas e para todos os textos que vocês forem escrever a partir de agora. Quer dizer, eu quero não, né? Eu gostaria que vocês fizessem isso, porque eu acho que vai ajudar. Depois vamos falar sobre a introdução, o que a gente quer introduzir, como, né, as diferenças de introdução e justificativa, revisão, e no final vou dar algumas dicas pontuais de como estruturar essa parte tão importante do nosso texto científico, né? Pensando, pessoal, é importante lembrar, né, que aqui a introdução, a gente está pensando ela na redação de um texto de artigo original, tá? Não é uma carta ao editor, não é um artigo de revisão, não é esse tipo de texto. É o texto original. É aquele texto com resultados da pesquisa de vocês que está sendo apresentado. Então, vamos pegar uma primeira dica que é muito importante, que vai ajudar vocês, tenho certeza, na construção dos textos de vocês. É o que a gente chama de anatomia de um parágrafo. Então, assim, tem algumas coisas... Pessoal, isso não está escrito claramente em lugar nenhum, entendeu? Mas quando vocês começam a conectar as ideias da redação científica, vocês começam a observar que isso de fato acontece, né? E tem algum material em inglês de redação científica, daquelas referências que tem no site lá, que menciona alguma coisa disso. Então, vamos lá. A primeira conceito, digamos assim, de anatomia de um parágrafo que a gente tem que ter é que ele se divide em duas partes, tá? Ele se divide numa parte que a gente chama de tema central ou conclusão e depois a fundamentação. Então, o que eu quero dizer de maneira prática? A primeira frase do parágrafo normalmente não tem uma referência. Normalmente não tem uma referência. Por que ela não tem uma referência? Porque ela está trazendo, essa primeira sentença do parágrafo, está trazendo o tema ou alguma contribuição que vocês têm sobre aquele assunto, ou uma interpretação que vocês têm sobre aquele assunto. Afinal de contas, o texto é nosso. O texto que a gente está escrevendo é nosso. Nós temos que passar a nossa ideia. E nossa ideia ela tem que ter fundamentação. Então, eu primeiro dou a minha ideia, depois eu fundamento, né? Então, aqui tem um exemplo, eu vou mostrar um slide a seguir, que tem mais um exemplo sobre isso, sobre como que eu organizo essa questão do tema central e a fundamentação. Então, reparem que primeiro eu apresento alguma coisa,
depois eu venho com a fundamentação de por que aquilo ali está acontecendo. Então, olha só, aqui eu tenho um parágrafo, tá? Esse parágrafo fui eu que escrevi, tá? É hipotético, né? Então, o tema central, né, a primeira frase diz: o exercício físico tem impacto positivo sobre diferentes funções corporais quando administrado em uma dose correta. Essa é a minha contribuição, essa é a minha interpretação, essa é a minha conclusão sobre esse tema que eu estou propondo. No mesmo parágrafo, eu trago a fundamentação. Eu digo: o exercício aeróbico melhora a memória e a aprendizagem quando desempenhado em intensidade moderada a alta. Então agora eu estou explicando por que o exercício, como é que o exercício tem esse impacto positivo. E põe uma referência. O que tem sido demonstrado principalmente para treinamentos de corrida e natação. E põe uma referência. Também há evidência de que o exercício anaeróbico beneficia diferentes funções cerebrais. Mas ainda não está claro se os efeitos agudos e crônicos são similares. Então, qual que é a ideia desse parágrafo? É introduzir um tema que eu estou querendo investigar. Primeiro eu trago uma afirmação com alguma interpretação minha e depois eu fundamento. Tá? Eu acho que tem um outro exemplo aqui na sequência. Então eu pergunto para vocês, vocês quando vão olhar os textos de vocês, comecem a reparar isso, que os autores eles colocam uma afirmação e depois eles fundamentam. Não dá, pessoal, para depois fundamentar, primeiro fundamentar, para depois dizer a de vocês. Por quê? Porque o texto é de vocês. O leitor ele quer entender por que tu tem aquela ideia e onde é que tu está querendo nos levar, né? Então isso também passa por uma coisa que a gente chama assim de uma leitura um pouco mais, de uma redação um pouco mais arriscada, né? De querer trazer a novidade, de querer mostrar qual é a linha de raciocínio e não ficar sempre pendurado na literatura, para fazer com que vocês não cheguem no final da introdução com 30 artigos citados, que nem muitas vezes acontece. Aí depois no método cita mais 5, 6, na discussão cita mais 10 ou 15, e o teu artigo termina com 80 referências, né? Então, assim, é isso que a gente tem que tentar melhorar, assim que a gente tem que tentar encaminhar essa nossa construção, tá? Outra coisa importante nessa linha de pensamento e da construção do texto, deixa eu voltar o meu mouse aqui para poder trocar o slide, é a conexão das ideias. Quantas vezes vocês não escutaram de orientadores, colegas, enfim, tá faltando link, tá faltando um link aqui, né? Tá, mas esse link vem da onde? De onde é que vem esse link entre os parágrafos, né? Provavelmente alguns de vocês já escutaram isso, né? Faltou um link. Pessoal, vou dizer para vocês o seguinte, o problema desse link que está faltando está na construção da ideia do texto. Então aqui, enquanto eu falo, o slide mostra uma sequência aí. Então tá ali, mostrando uma linha de pensamento sobre um tema em que os autores estão abordando, né? Só que, qual que é a minha experiência, a minha percepção disso? Esse link, ele falta muitas vezes quando eu tento escrever tudo, como diz o ditado, de cabo a rabo, sabe? Eu começo da primeira linha da introdução e já quero escrever direto até a última linha da introdução. Nem sempre isso vai funcionar, né? E aí eu trago para vocês uma estratégia para ajudar vocês a melhorar essas conexões entre as ideias. E essa estratégia, ela serve muito, principalmente para quem está começando, para quem não tem muita vivência de redação. Isso vai fazer vocês ganhar tempo, olha só. É um exemplo real isso aqui de um trabalho que foi escrito e já está submetido para a revista lá, tá? Então, o que eu faço? Eu começo escrevendo as minhas inserções. Quando eu digo as minhas, dos autores, né? Porque esse trabalho aqui é um trabalho que não é só meu. Então, as inserções dos autores. Então, eu elenco algumas frases, afirmações, perguntas que vão guiar meu raciocínio, né? Então, claro, eu peço desculpa aqui porque talvez o tema que o texto trata aqui não é familiar, nem todo mundo tenha tanta familiarização. Mas, enfim, é um das minhas limitações aí. Então, assim, começo falando, tal coisa é importante, tal coisa pode ser avaliada de tal forma, esse parâmetro depende de outras coisas, essas outras coisas podem sofrer influência de uma determinada intervenção, né? Será que, então, essa intervenção pode afetar? É uma pesquisa de associação com interferência, né? Então, eu afeto a relação entre duas variáveis para tentar mudar a resposta final lá na frente. Então, eu comecei a escrever a introdução
escrevendo essas frases. Tá? E eu faço geralmente esse exercício com os meus alunos. Eu digo, não, primeiro vamos fazer o rational, né, do artigo que a gente fala. Tá? Então, assim, que às vezes o revisor nos diz assim, o artigo tá legal, mas está faltando, não tá claro, né, o rational. O que é o rational? É como se fosse assim, qual que é a linha de pensamento. E às vezes vocês colocar no papel essa linha de pensamento ainda sem o texto, mas só com as estruturas centrais, ajuda muito vocês. A gente vai falar sobre isso na discussão também. Então, vai escrever a introdução, coloca aquela linha de pensamento que está na cabeça de vocês lá no texto, com os principais aspectos. Depois, vocês vão fundamentando e reavaliando. Pode ser que alguns desses itens, na hora que vocês fundamentam os parágrafos, isso aqui eu já não preciso falar, já está encaminhado. E aí vocês conseguem chegar naquele texto de introdução que vocês querem, né? É um texto objetivo, curto, aquela coisa toda. Né? Então, essas duas dicas aqui que eu dei são muito importantes, elas servem não só para introdução, tá, pessoal? Elas servem também para discussão. A gente vai falar mais sobre isso depois, daqui a duas aulas. Então, vamos lá. O que faz uma redação boa, né? Então, quando vocês olham um texto e acham legal, um artigo que vocês gostam, aquela que está um texto legal de ler, está claro, né? Primeira coisa é a ideia, pessoal. Assim, no texto científico, a ideia é o que manda, entendeu? Porque se a ideia de vocês for boa, tudo vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais fácil de justificar, vai ficar mais fácil de mostrar novidade. Então, tudo começa com uma boa ideia. Por isso que eu falo muito que gastem tempo pensando o projeto de vocês. Gastem tempo discutindo o que vocês querem fazer. Gastem tempo discutindo qual é a contribuição que o trabalho de vocês vai dar. Gastem tempo nisso. Né? Gastem. Esse é um tempo que é investimento, né? Não é um tempo perdido. Logo, vocês têm que entender sobre o que estão escrevendo, para não passar vergonha depois de alguém dizer, mas tu não considerou tal teoria ou tal aspecto, né, que é importante aqui. Então, evitem passar vergonha, estudem, leiam. Né? E a redação, a boa redação, ela vai ser aquela redação que a gente chama de elegante, né, que é um texto que atrai, que prende a pessoa, né, que vai fazer com que ela queira chegar a ler todo aquele artigo, né, o que não é muitas vezes fácil de se fazer, leva tempo para ter experiência para isso, e às vezes também depende de ter alguém que tem uma boa capacidade de edição para nos ajudar. Né? Escrever um texto sozinho é muito difícil. Né? Então, o que faz esse texto, né, bom, alguém escrever bem? Talento inato? Ninguém nasceu para escrever, pessoal. Ninguém nasceu com esse dom, não existe isso. Né? A pessoa vai escrever bem se ela conseguir dominar o assunto. Vocês podem pensar a pessoa que escreva melhor que vocês conheçam cientificamente. Se tu der para ela uma tarefa de fazer um texto de um tema que ela não conhece, não vai sair um texto bom. Aula de idiomas e humanidades também não é só isso. Né? Aula de idioma por quê? Por causa do inglês. Né? Às vezes a gente tem aquela mania de dizer assim, mas o meu artigo foi negado porque o inglês está ruim. Olha, não sei se é porque o inglês está ruim, sabe? Às vezes é porque o texto é ruim mesmo. É porque a ideia não é boa. Foi por isso que foi negado. Né? Então não adianta vocês terem o conhecimento, não adianta vocês saberem tudo de filosofia e história da ciência, se vocês não conseguirem transferir o raciocínio do método científico para o texto de vocês. Natureza artística, não sei, talvez para os, como é que chama aquele negócio, os abstracts gráficos, né, os infográficos, a natureza artística ajude, mas não é só isso também. Né? Álcool, a gente brinca, né, muita gente brinca, né, vou tomar um vinho aqui que vai render a redação, né. Então, às vezes até dá uma soltada nos pensamentos, né? Mas também não é só isso, e muito menos inspiração divina. Né? Vocês têm que ter algo para falar, vocês têm que conseguir escrever isso de maneira lógica, sem ficar enrolando, né? E vocês têm que usar poucas palavras e seguir algumas regras de estilo e prática. Então, falta a prática. Vocês têm que praticar. Então, reparem que, considerando o que é necessário, todo mundo pode escrever bem. Isso que é coisa boa, entendeu? Todo mundo que está aqui nessa sala tem condições de escrever bem, se conseguir atingir essas metas aqui, né? E eu acho que todos nós temos plena condição de fazer isso, tá? Agora, quando a gente fala assim sobre escrever de maneira lógica e tal, o que eu quero dizer com isso? Bom, primeira coisa é que a redação ela tem que ter uma ordem natural e lógica dos eventos. Vamos pegar uma situação. Numa relação entre causa e efeito, a causa tem que aparecer antes do que o efeito. Então, o prédio desabou por conta da explosão. Então, o efeito
Qual que é? É o prédio desabar. Qual que é a causa? É a explosão. Então, a frase ela tem que ser formulada ao contrário. Eu tenho que dizer, a explosão fez o prédio desabar. Repara que ela ficou mais objetiva e mais curta, né? E lógica, porque não é uma questão o prédio desabou por conta da explosão que fez o prédio desabar. Então, pensem sempre em escrever as frases de vocês com isso em mente. E evitem também aquelas ordens inversas, que a gente vê em muitos textos. Então, olha só, evite a ordem inversa. O que está escrito ali? Está escrito, this study was carried out from... olha quanta, né? Depois embaixo tem o formato mais objetivo. We carry out this study. Depois tem o outro exemplo. Os processos comportamentais foram investigados. E aí embaixo está a ordem mais objetiva. Nós investigamos processos comportamentais. Aqui tem um outro ponto que a gente vai falar logo, que é a questão da voz ativa e passiva, né? Então, reparem que causa e efeito é a sequência, causa e efeito é a sequência que vocês têm que colocar nas frases de vocês, não o contrário. Porque se vocês colocarem o contrário, vocês vão ter que gastar mais texto para explicar depois, tá? Exceto os métodos, que muitas vezes no método, depois a gente vai falar sobre isso, né? É uma característica um pouquinho diferente da redação. Então, tenham em mente sempre que as ideias podem ser complexas, mas elas não requerem uma linguagem complexa para ser explicada na introdução, tá? E esse texto, ele tem que ser conciso e de fácil compreensão. Conciso quer dizer que não pode ser muito grande. E de fácil compreensão, que ele aborde o problema de vocês, de modo que o maior número possível de pessoas consigam entender o que vocês estão estudando, tá? É fácil fazer isso? Não. Vocês vão conseguir fazer isso só depois dessa aulinha de 40 minutos com o Felipe hoje? Não. Vocês vão conseguir se vocês fizerem o que está escrito aqui, ó. Se vocês praticarem. Então vamos a um exemplo. Eu gosto de trabalhar com exemplos nessa parte de redação, porque às vezes isso nos ajuda, né? É como uma aula prática, né? Nos ajuda a entender, né? O que pode ser mudado. Então, por exemplo, aqui, esse parágrafo, eu pergunto para vocês. Vocês conseguem identificar o que poderia ser alterado nesse parágrafo para tornar o texto mais objetivo, mais curto? O que vocês acham? Que tem coisa para alterar? Tem, né? Senão não ia ser um exemplo para mim mostrar para vocês, né? Mas vocês vão ver, pessoal, como são coisas que são muito simples de se identificar. Por isso que às vezes é mais fácil tu editar o texto de alguma pessoa, porque se tu sabe essas regrinhas não, vamos chamar assim, essas dicas de estilo, vocês vão direto nelas, entendeu? E aí, parece que dá uma mudança enorme no texto, né? Mas, na verdade, foram coisas muito específicas, muito particulares, né? Então, vamos lá. O que eu posso mudar nesse texto? Reparem, pessoal, uma coisa. Texto, não é que o texto seja ruim, entendeu? Está publicado na CEL. A CEL é uma revista que tem fator de impacto 36.21. Vocês já entenderam o que é fator de impacto, né, nas aulas anteriores. Então, isso aqui é bom. E está publicado. Mas olha só, está usando muito substantivo ao invés de verbos, né? E a gente tem que tentar usar sempre verbos fortes para as afirmações, né? Então, dysregulation, initiation, progression, expression, dá para mudar isso? Dá. Tem palavras vagas. Fisiológico, tudo é fisiológico, pessoal. Molecular species, espécies moleculares. Pessoal, tudo é espécie molecular, entendeu? Tudo. Esse computador que está na frente de vocês é. Então, assim, dá para mudar. Tem algumas siglas e jargões que estão sendo usados e que não são necessários. Pense assim, pessoal, abstract, ou o tamanho do texto é contado por número de palavras, tá? Tu escrever microRNA ou escrever MR é a mesma coisa. Só que é muito mais prático a pessoa ler microRNA do que ela ler MR. Concorda comigo? É muito mais prático ler microRNA. Então, isso aqui não te ajudou. Não te ajudou, porque na contagem de palavras, na verdade, tem uma palavra a mais, né? Porque tu tem 3 vezes que aparece o MR, seriam 3 vezes que aparece o microRNA no texto. Só que, como na primeira vez tem que dizer o que é aquela sigla, tá lá escrito microRNA. Então tá 4 vezes, né? Tem mais. Uso de voz passiva. Tá ali ela, né? Tá ali a voz passiva que a gente tem que evitar. Vou mostrar em seguida um exemplo também. Bom, distância muito grande entre substantivo e verbo. Olha lá onde é que está o substantivo, olha onde está o verbo. Tem muita coisa, está muito longa, o texto está muito longo.
Então, reparem que já são coisas que nos textos que vocês estão lendo e escrevendo hoje em dia, eu já espero que vocês comecem a identificar e corrigir, para que vocês consigam chegar numa versão reescrita do texto. E aí dá aquela impressionada nos colegas, né, quando está colaborando no texto, né? Nossa, mas eu mandei aqui, deixa eu pegar um nome aleatório, eu mandei aqui para a Aline, nossa, ela deu um up top no texto. Porque o que foi feito? Foram tirados todos aqueles itens que só enchiam linguiça e eu reescrevi o texto. Então comparem, né? Vocês podem olhar com calma depois do slide, pode parar no slide aqui e olhar as diferenças que tem. Só que a ideia é a mesma. A ideia que está no parágrafo maior e do menor é a mesma. Agora, qual que vai ser a melhor opção? A melhor opção vai ser o parágrafo menor, seguindo o nosso método lógico de redação aqui que a gente acompanha com base na proposta do professor Volpato. Então, reparem, pessoal, como não é difícil, mas tem que praticar. Como é que vocês podem, então, fazer essa prática? A regra dos 30%. Pessoal, a regra dos 30%, ela tá lá, entendeu? Vocês têm que usar. Primeira coisa, escreve o texto, depois tenta diminuir 30%. Alterando a redação, não o conteúdo. Agora, claro, se vocês já estão treinados e já conseguem escrever o artigo de vocês bonitinho, dentro das 4.000 palavras, tudo, aí vocês talvez não precisem mais encurtar ele, porque vocês já encurtaram na própria concepção dele. Vocês podem agora tentar trabalhar para melhorar alguns outros aspectos. Use voz ativa. Aula de português, que a gente acha que nunca vai usar, né? Aí, sujeito, verbo, objeto. Essa é a sequência que tem que acontecer. Se vocês colocarem uma sequência errada, o texto vai ficar truncado. Escreva com verbos fortes. O que eu quero dizer com verbo forte? É vocês dizerem assim, o tratamento teve um efeito sobre a variável de desfecho. Então, dentro da variável de desfecho, coloque o que vocês querem. Né? Aí vocês têm que ter outra frase para dizer se esse efeito foi bom ou ruim. Então, por que você já não diz o tratamento melhorou a variável de desfecho? Poxa, vocês usaram um verbo e já deram o resultado, entendeu? Não precisa fazer duas frases. Então, em vez de ter 15 palavras, vão ter 8. Né? Você consegue ganhar tempo, né? E evitem também tornar verbo substantivo, que nem tinha lá, né? Naquele exemplo inicial. Lá os substantivos eram tudo verbos que foram transformados em substantivo. Quando a gente fala da voz passiva, né? Isso aqui é como é que eu vou dizer assim? É um ponto de bastante debate, pessoal. E eu acho que todo debate, quando vocês vão colocar uma opinião, vocês têm que ter uma fundamentação. Vocês têm que ter uma fundamentação do porquê que tem que ser assim e porquê que não tem que ser assim. Né? E para voz ativa e passiva também. Muita gente escuta, né, essa orientação, muita gente recebe parecer dizendo que tem que ser escrito em pessoal, que tem que ser escrito não sei o que lá, e está errado. Está errado. Não é, o texto científico não é em pessoal. O texto científico tem um viés de quem está desenvolvendo o estudo, das tuas opiniões, da forma como tu abordou o teu problema, da forma como tu enxerga os teus dados. A gente vai falar sobre voz passiva e ativa na interpretação de resultados, mas isso não é a aula de hoje. Então, hoje eu vou ficar só nessa primeira parte aqui, que diz respeito a quando vocês usam ou não a voz passiva. Então, a voz passiva, ela é usada quando a ação é mais importante do que a pessoa que está fazendo. Então, assim, quando a ação é mais importante, não interessa quem fez. Por exemplo, estou fazendo um experimento e coletei uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue foi coletada. Foi coletada por alguém no laboratório. Né? Agora, se quem coletou a gota de sangue lá, né? Quem colocou lá no capilar o sangue, tem uma influência, daí sim eu tenho que usar a voz ativa, dizendo que fulano coletou a dose de sangue. Por quê? Porque naquele momento, quem está fazendo pode influenciar o resultado, certo? Então, esse é o raciocínio para quando usa ou não usa a voz ativa ou passiva. Vocês só vão usar a voz passiva quando a ação é mais importante. E lá nos resultados que a gente vai comentar, tem uma outra questão também que é sobre a interpretação. E aí a gente vai falar disso. Eu não vou falar hoje, porque senão fico sem esse tema, né, para a aula que vem. Certo? Então, sobre a voz ativa e passiva, vocês
vamos usar preferencialmente a voz ativa e só se usa a voz passiva quando a ação é mais importante do que a pessoa que está fazendo ela. Por isso que nos métodos, muitas vezes, a gente usa a voz passiva e tá ok, entendeu? Não tem problema usar lá. Agora, na introdução e discussão, não. Então, porque muitas vezes, quando vocês fazem isso, os editores das melhores revistas vão pedir que vocês editem o texto e melhorem ele para evitar aqueles itens de voz passiva. E aí, bom, aí vamos escrever a nossa introdução. Todo mundo já deve ter visto uma figurinha parecida com essa, né? Sobre como que a introdução é construída, que a introdução é um caminho que leva até o objetivo, né? Que tem que passar pela importância, as justificativas. Sim, é verdade. Isso tudo é verdade, né? Agora, só isso, pessoal, só essas dicas não nos fazem escrever melhor. Porque vocês começam e terminam do mesmo jeito. Vocês já sabiam que é assim e vocês só receberam a informação de que é assim. Agora, como é que eu posso, de fato, escrever essa introdução de maneira melhor, né? No final das contas, a gente quer escrever melhor, né? Bom, tem algumas estratégias que eu vou mostrar aqui, né? A primeira delas é vocês começarem a pensar o tipo de pesquisa que estão desenvolvendo. E antes disso, algumas coisas práticas, né? Primeira coisa, tem que ser curta, a introdução tem que ser curta. E o objetivo tem que estar claro e destacado. Então, agora algumas dicas práticas já durante a aula aqui sobre escrever. Começou a escrever o teu texto, artigo, até serve para o projeto também isso aqui, tá? Colocar introdução. Dá 2 enter e escreve. O objetivo desse estudo é tal coisa. A hipótese é tal. Já escreve ali, entendeu? Já coloca aquele norte ali para vocês, tá? Lembre que o leitor ele não quer ler muita história. Ele quer saber por que tu está fazendo aquele estudo. É isso que ele quer saber, tá? Então, vocês podem olhar introduções das revistas que publicam sobre o tema que vocês estão olhando para ter algumas dicas, algumas ideias, né? E usar a relação entre as tuas propostas e a literatura com base naquela anatomia de parágrafo que a gente falou no início da aula. Depois dá para voltar lá e olhar. Então, primeiro coloca teus itens centrais, depois fundamento. Vocês devem, pessoal, eu recomendo, né? Não digo que tem que fazer isso, mas eu recomendo que vocês escrevam a introdução com base nas variáveis teóricas, não nas variáveis operacionais. Porque se vocês forem escrever com base nas variáveis operacionais, vocês vão ter que daqui a pouco vir justificando cada uma delas. Então, se vocês valorizam a variável teórica, fica mais fácil, porque lembrem, uma variável teórica ela pode abarcar várias variáveis operacionais, né? Vocês podem medir várias coisas para inferir sobre um tema. E lembrem sempre de ter isso em mente. Qual que é a necessidade e qual que é a novidade do estudo de vocês. Isso tem que ser as coisas que nos rascunhos de projeto já tem que estar aparecendo. Esse artigo foi publicado pela gente na PNAS. A PNAS é uma revista bem boa e bem conhecida, né? E aí eu trouxe esse exemplo, primeiro, porque é uma revista de impacto, e segundo, porque ela tem uma estrutura que não é o regular, né? Ela, por exemplo, apresenta os métodos lá no final, ela apresenta a introdução e já vem com os resultados, o método fica lá depois. Mas eu marquei ali, destaquei a introdução desse nosso artigo. Esse artigo, ele na introdução tem 400 palavras. Ah, mas é muito ou é pouco isso aí, Felipe? Pensa no resumo, 250 palavras, né, que a gente mais ou menos trabalha, né? Então é como se fossem 2 resumos a introdução, não é muita coisa. Não é muita coisa. E não tem uma regra. Né? Eu não gosto quando eu escuto dizendo assim, a introdução vai ter mais ou menos 2 páginas. Os métodos acho que vai ter umas 3. Os resultados acho que vai ter 1 página. A discussão umas 2. Pessoal, não existe isso. As pessoas às vezes tentam passar essas dicas para tentar ajudar, mas isso atrapalha. Porque a gente não pode fazer o inverso. Assim como a gente não pode fazer pesquisa por causa de que tem um equipamento e quero fazer pesquisa com aquele equipamento, não. Você tem que fazer pesquisa com a pergunta. E o texto ele tem que ser construído a partir da necessidade de espaço que vocês precisam. Então, pode ser que vocês precisem mais ou menos espaço para introdução. O que eu estou mostrando aqui é que em 400 palavras foi possível apresentar de maneira satisfatória uma proposta de pesquisa, certo? Então, não precisa ser tão grande o texto, mas tem que praticar. Não adianta. Se não praticar, não adianta. Não vai para frente. Né? E mesmo praticando, às vezes é difícil. Então, quando eu falo que vocês têm que pensar um pouco no tipo de pesquisa, vocês vão lá ver. Se a minha pesquisa é descritiva, vocês vão ter que justificar. Né? Então, por que é necessário?
Falta de descrição não é justificativo. Eu vou fazer esse estudo porque não tem nenhum artigo publicado. Pessoal, não tem nenhum artigo publicado não é justificativo. Então, vocês estão fazendo uma técnica nova. Então, vocês querem descrever uma técnica nova. Opa, isso pode ser uma justificativa. Mas ela é válida por quê? Essa técnica, ela vai substituir outra? Ela vai complementar o resultado de outras? Ela vai permitir maior alcance das pessoas para esse tipo de avaliação? Se vocês estão avaliando uma situação num contexto novo, né? Então, eu estou fazendo uma comparação, o meu estudo é para ver se o exercício aeróbico feito na chuva tem o mesmo efeito que o exercício aeróbico feito num dia de sol. Trocando em miúdos, será que a pessoa praticar corrida na chuva tem o mesmo efeito fisiológico e treinamento do que praticar no sol? É um contexto novo, né? Mas por que será que é importante? Eu vou ter que comparar, então, né? Já vou ter que falar. Bom, mas lá no sol acontece tal coisa, na chuva acontece isso. Tá? Mas qual que vai ser a justificativa? Talvez a temperatura corporal, as mudanças de homeostase, enfim. Né? Então, se vocês querem descrever uma coisa num contexto novo, vocês têm que encontrar qual que vai ser a novidade daquele contexto novo. E cuidado com os estudos de efeito e comportamento, tá? Porque, eu até coloquei o texto aqui para mim não me perder, né? Porque estudos que comparam jovens e idosos, por exemplo, não verificam o efeito do envelhecimento, a menos que os comportamentos sejam descritos. Então, vocês fazer um corte transversal, comparar um adulto com um idoso, vocês não estão vendo efeito do envelhecimento, vocês não estão vendo diferença entre um jovem e um idoso. Mas não quer dizer que naquele jovem, ele, quando envelhecer, vai ser igual àquele idoso que vocês estão medindo. E não quer dizer que aquele idoso que vocês estão medindo, quando era jovem, era igual ao jovem que vocês estão medindo. Ficou meio confuso agora, mas acho que deu para entender. Né? Qualquer coisa, depois volta para olhar de novo. Então, cuidado. E reparem que esses itens, eles nos ajudam a escrever o texto, eles nos ajudam a guiar o que eu tenho que colocar lá na minha introdução. Da mesma forma, se eu vou para uma pesquisa de associação sem interferência, onde eu quero olhar uma variável e tentar ver o que acontece com outra, né, eu vou ter que definir a ênfase em uma dessas variáveis. Eu vou ter que mostrar qual que é a importância de conhecer o comportamento dessa variável. E aí conhecer esse comportamento que talvez seja difícil de medir, seja uma justificativa para mim tentar ver se eu tenho um indicador de uma outra variável que vai me ajudar a entender o que está acontecendo. Agora, se é esse o meu objetivo da minha pesquisa, eu tenho que mostrar também por que eu espero essa relação. E talvez quais vão ser as aplicações e limitações de estudar dessa forma. Então, reparem que o texto ele está sendo construído, né? Talvez não esteja tão claro essa primeira vez que a gente está falando sobre isso, mas se vocês depois olharem de novo e lerem o material, vocês vão ver que a introdução de vocês está sendo construída sem texto nenhum, só com o pensamento de como a coisa vai acontecer. Então, é assim que tem que ser, galera. É assim que vocês têm que tentar fazer. Porque, do contrário, vai ficar muito difícil cada texto que vocês começam de um jeito, né? E tem mais um tipo de pesquisa, lembram, né? Qual que era o último? A de associação com interferência, né? Então, aqui tem um esquema bom do livro do Gilson que mostra, né, o conceito, mas o que interessa para a gente é ver como que eu vou colocar isso no texto, né? Então, aqui eu vou trabalhar com causa e efeito, com a relação entre as variáveis, com a influência que uma tem sobre a outra, né? E eu vou dizer para vocês que, na minha opinião, talvez esse seja o tipo de pesquisa mais fácil de construir uma introdução atrativa, né? Então, ali tem dois exemplos. O primeiro, se vocês estão com um foco no efeito, né? Então, vocês começam a redação falando sobre o efeito, né? E fatores que afetam. Por exemplo, saúde mental, né? Esse é o efeito que vocês querem ver. Lá no final da linha, é a saúde mental que vocês estão investigando. Aí vocês vão ter um agente que vocês querem ver qual que é a interferência dele. Pode ser o exercício físico. E aí vocês vão destacar esse exercício físico num segundo momento. Agora, por que o exercício físico vai interferir na saúde mental? Aí vocês vão ter que justificar e mostrando, preferencialmente, pessoal, sempre as justificativas com aplicações práticas, tá? É uma coisa que hoje em dia na pesquisa está muito solicitada. Por que eu digo isso? Porque antigamente não se conheciam muitos mecanismos, né? Muita coisa ainda tinha que se estudar, muita coisa tinha que se entender. Hoje já se sabe muita coisa. Então, hoje o nosso maior desafio
é tirar o que a gente está fazendo aqui no laboratório e aplicar, né? Fazer essa transferência. Então, sempre que vocês conseguirem mostrar isso, vai ser bom. E o segundo exemplo é vocês focando no agente interferente e não no efeito. Então, seria vocês começarem falando do exercício e depois colocar como um dos efeitos a saúde mental, né? As duas formas estão corretas. Aí depende do que vocês querem dar mais ênfase, né? Daqui a pouco vocês estão estudando uma configuração de exercício que é mais interessante, que chama mais atenção, talvez valha a pena justificar ele antes. Daqui a pouco vocês estão estudando uma doença específica que é muito relevante e a literatura está mais atenta agora, talvez valha a pena estudar esse efeito, mostrar esse efeito antes do que o agente de interferência, né? Então é desse jeito que a gente vai construindo, né, a construção desse nosso texto. 3 maneiras possíveis aqui, depois vocês podem olhar com calma, né, as dicas aqui, para construir o texto. Então, colocou todas essas ideias no papel, do tipo a sequência de raciocínio, as relações, o objetivo, aí vocês têm a anatomia para trabalhar agora do parágrafo. Vocês já têm os temas centrais, agora vocês vão fundamentar. Tá? E essa fundamentação, ela tem que atingir todos os aspectos do trabalho. Por isso que para justificar todos os aspectos, de novo eu digo, né, que é mais fácil vocês focarem na variável teórica, né, que é o que vocês estão inferindo, certo? Do contrário, vocês vão ter que ficar justificando cada variável de estudo e isso vai ficar mais difícil. Outra dica que eu dou também é vocês sempre tentarem escrever com base numa hipótese. Mas a hipótese, pessoal, tem que ser escrita como uma hipótese. Ou seja, ela tem que ser escrita antes da coisa acontecer. Não é raro a gente receber sugestão de revisor dizendo assim, sugiro que seja redigida uma hipótese na introdução. Sugiro que seja redigida uma hipótese na introdução. Aí, vocês já estão com o artigo submetido. Óbvio que ele já está escrito, então, né? Não faz sentido ter uma hipótese. Daí, o que alguns pensam? Eu vou falar sobre esse tipo de coisa na aula de peer review. Alguns pensam, escreve logo essa hipótese aí para o revisor não negar. Tá errado? A resposta certa para esse revisor é, nós concordamos que o texto poderia ter sido escrito com base numa hipótese. Ocorreu que, no momento da redação, nós preferimos escrever com esse estilo sem hipótese. E escrever uma hipótese agora, que já está tudo pronto, não faz sentido, porque tem um viés do autor. Aí, vocês vão ver aqueles estudos que confirmam as hipóteses sempre. Sempre confirmam a hipótese. Por quê? Porque foi escrita depois. Aí depois é fácil, né, meu velho? Depois que está pronto, barbado. Aí eu também confirmo todas as minhas hipóteses. Então, cuidado. Tá? Então, pratiquem isso de redigir as hipóteses. É muito importante. E redigir hipótese, agora um paralelo aqui, né, rapidinho, também entre quem dá aula e quem está fazendo o curso de graduação agora. Se vocês vão se formar em educação física, fisioterapia, medicina veterinária, enfermagem, engenharia, vocês vão testar hipóteses, pessoal. Quando um sujeito entra numa clínica para ser avaliado, o médico olha para o cara, faz uma anamnese e formula uma hipótese. Não formula? O fisioterapeuta, o cara chega com o tornozelo inchado, vermelho, e diz assim, eu estava jogando bola e senti um barulho de tal jeito no meu joelho aqui, eu acho que formular a hipótese. Então, formular a hipótese faz parte da nossa atuação profissional. Tem que praticar. Sobre a estrutura em termos de forma como é apresentado, tem bastante variabilidade, tá? Então, assim, tem coisas que não devem aparecer, né? Por exemplo, não deve aparecer a frase, não encontramos estudos que tal coisa. Eu não gosto de escrever isso, tá? Porque eu acho que, primeiro que vocês procuraram os trabalhos, muitas vezes, só em português e inglês, né? Daqui a pouco aparece um editor lá com um trabalho em mandarim que vocês não leram, vocês passam vergonha. Então, não é essa a justificativa, né? Vocês têm que justificar por outros itens que a gente já vem conversando em várias aulas, tá? Escreva de maneira objetiva. Vocês têm que, talvez, em vez de escrever assim, o objetivo do estudo foi, vocês podem ir direto ao ponto e dizer, nesse estudo nós determinamos tal coisa. Então, nosso objetivo foi determinar... Não, aqui nós determinamos tal coisa. Então, isso encurta o texto, torna mais objetivo e as revistas de maior impacto gostam. Então, 3 dicas importantes. Falta de estudo não é argumentação para validar um objetivo. Pode até ser importante a falta de estudo, mas cuidado, porque ela pode ser realmente falta de importância do tema, por isso que não tem estudo,
ou pode ser uma busca errada na literatura. Então, defina os termos com objetividade e clareza. Então, claro que o que eu quero dizer com isso? Se vocês estão falando sobre uma determinada intervenção de exercício, um tratamento, uma doença, definam aquilo e sigam aquela definição para a construção da ideia de vocês. E vocês podem avaliar o texto de vocês. Você pode até fazer isso trabalhando em duplas, né? Vocês escrevem a introdução e tiram o objetivo. Escreve ela e tira o objetivo. E dá para alguém ler. E a pessoa tem que escrever o objetivo. Então, se ela acertar, se a pessoa que leu acertar qual é o objetivo, talvez não com as mesmas palavras, né, gente? Mas a ideia é porque a introdução de vocês está boa. Está fazendo com que o leitor chegue no final do texto sabendo o que vocês querem investigar. Do contrário, talvez vocês tenham que trabalhar um pouquinho mais. Vocês não precisam necessariamente se prender a estruturas. Vocês podem inovar, né? Todo mundo fala da introdução funil, né? Começa falando mais geral e vai indo para o específico até que pinga ali o objetivo. Não está errado. É a estrutura mais conhecida. Mas nem necessariamente vocês precisam usar ela. Vocês podem colocar o objetivo no começo da introdução, no meio, no final. Tudo depende de como vocês estão construindo o texto. Né? Claro que quando a gente começa a escrever, o objetivo nesse formato de funil é o mais fácil, digamos assim, né? Porque a gente vai conduzindo o leitor para o objetivo. Mas a gente poderia muito bem pensar, né? Imagina, aí você tem que pensar várias coisas, a gente, na hora de escrever. Imagina você escrevendo um artigo sobre a Covid-19. Aí vocês começam falando, síndromes respiratórias, não sei o que lá. Elas são transmitidas de tal jeito. Quando acontece, tem tais efeitos. Por isso é importante, frente à situação vivida atualmente, a Covid-19. Porra, a Covid-19 é o ponto principal e o cara levou 400, 500 palavras para ler sobre ela. Nesse caso, vocês podiam fazer a pirâmide. Vocês tocam um ficha no ápice aqui, já começa no primeiro parágrafo rasgando. A Covid-19 é uma condição respiratória e que envolve outros sistemas com impactos tal, tal, tal e tal. Aí depois vocês vão dizendo mais o que esses impactos causam, qual é o dano, qual é as coisas a longo prazo e por que é importante. Mas o objetivo vocês já colocaram no início. Por quê? Porque é um tema que chama atenção. Então, reparem que a construção do texto ele envolve várias coisas. Vocês têm que ver isso também, né? E esse do meio aqui, que é para ser uma ampulheta, mas parece um vestido cinturado ali, né? Ficou meio ruim. Seria vocês colocarem o objetivo no meio. Então, vocês contextualizam, colocam a proposta de vocês e depois vocês podem, esse formato aqui, vocês podem falar, por exemplo, de implicações futuras dos resultados de vocês. Então, tem situações em que seria legal. Se o objetivo de vocês pode ter um desfecho com várias aplicações práticas, talvez vocês possam usar um formato desse tipo. E algumas dicas práticas, então. Estamos chegando no final já. Na introdução, tem que conectar o estudo de vocês com a literatura, mas ela não é uma mera revisão de literatura. Então, da onde vem isso? Lá da estrutura inicial que eu falei no início da aula. Coloque a afirmação de vocês e usem a literatura para fundamentar. Se tiver algum termo pertinente que precisa ser definido, faça isso da maneira mais objetiva possível. Seja consistente no uso dos termos, né? Então, uma vez que você sabe o que aquele termo que vocês estão utilizando significa, use ele de maneira consistente. Vamos pegar um exemplo. Forças de impacto no esporte. Vocês vão dizer o que são as forças de impacto. E depois vocês vão escrever baseado nesse conceito que vocês deram. Independente da estrutura do texto, pensa a introdução como um funil, onde o que tem que sair de lá para o leitor ficar interessado é o objetivo de vocês, né? Uma dica que eu tenho lido bastante e tenho tentado fazer também é sempre começar a introdução com alguma fundamentação que pessoas que não são da área consigam captar o contexto do estudo, né? Que é aquela primeira frasezinha também no abstract, que é o background. Com isso, vocês ajudam o leitor a entender por que o trabalho é importante. Isso é muito relevante isso, né? Prefira citações recentes, certo? Por quê? Porque as citações recentes, elas têm alguns aspectos, tem vários aspectos, eu vou citar dois, né? Um deles é muitas vezes medidas que são feitas mais recentemente, tem equipamentos que dão melhor precisão e validade de resultados, isso pode ser um dos motivos, né? E também porque a citação mais recente, ela tem mais chance de trazer a opinião mais atual da área, né? Pode ter algum conceito que mudou nos últimos 2 anos. Se vocês citaram um trabalho de 5 anos, vocês estão trabalhando com um conceito equivocado. E óbvio, né, pessoal?
a questão de vocês, os resultados que vocês vão apresentar lá no futuro tem que estar relacionados. Então, também não adianta vocês quererem escrever uma pergunta de pesquisa que depois o resultado de vocês não consegue atender. E, infelizmente, a gente vê isso acontecer bastante. Muito bem, os referenciais dessa aula são esses, né? Com isso, nós encerramos essa quinta aula. E, bom, na próxima aula, nós seguimos com os métodos. Eu espero que todos tenham gostado da aula de hoje e que na próxima aula estejam com a gente de novo, né? Para um item que é bastante importante na nossa pesquisa dentro do método científico, e eu vou dar também algumas dicas de como organizar ele de acordo com o tipo de pesquisa que vocês estão fazendo, tá? Então, até a próxima.